Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui gravando, né, nosso segundo podcast. É, não sei se vai ser o primeiro a ir ao ar, acredito que sim. Aproveitando que a gente está num mês onde a gente está com um tema bastante em alta, que é a parte de previdência privada. A gente está até num lugar novo aqui, é o nosso escritório, tem esse visual aqui muito lindo. A gente está, enfim, desenvolvendo nosso primeiro podcast, então aqui na nossa sala. Esperamos que seja uma experiência legal para vocês que estão assistindo. A ideia hoje é a gente conversar um pouquinho, então, como eu falei, sobre previdência privada, com a pauta, né? Saiba tudo sobre como preparar a sua previdência privada. Estou aqui com o Guilherme, então, Guilherme, explica para mim como a gente prepara a sua previdência, mas antes disso, né, se apresenta um pouquinho aí para o pessoal também. Boa, obrigado pelo convite, Malu, de participar novamente. Obrigado pelo convite também para Sabrina, da nossa produção, que está aqui com a gente acompanhando. Para quem não me conhece, eu sou o Guilherme Alano, eu sou um dos cofundadores aqui da Monifica. Eu participo um pouco mais da parte de gestão de carteiras, então não fico tanto assim no relacionamento. Com alguns clientes ainda fico a parte de relacionamento, mas fico mais com a parte de gestão de carteiras e a parte mais de organização aqui da empresa. Acho que é um tema muito interessante que a gente vai conversar hoje. Espero, de alguma maneira, conseguir compartilhar o que eu vivenciei nesses 10 anos de mercado financeiro e ajudar um pouquinho as pessoas nesse tema. Boa. Então, começando, né? O que é previdência privada e o que difere do nosso famoso INSS, né? A Previdência Social. Boa. Primeiro, assim, a previdência privada é um tema que ele foi, acho que, muito mal vendido ao longo dos últimos, sei lá, 20, 30 anos no Brasil. Isso faz com que praticamente nenhum a cada 10 brasileiros tenha um plano de previdência privada. Isso acaba sendo muito ruim, porque a gente entende que a previdência privada ele deveria ser ou complementar a parte do INSS para cálculos de aposentadoria, de investimento de longo prazo, e para quem, obviamente, não tem a parte do INSS, acabar recorrendo para essa parte de previdência privada para fazer esse acúmulo de patrimônio de longo prazo. E o benefício, de fato, da previdência, ela está no longo prazo. Eu já digo desde assim, investimento em previdência, ele tem que ter esse viés de, assim, o ideal, um horizonte de tempo aí de 10 anos. Aí tu pega total benefício. Como assim? Bom, já entrando nos pormenores, né? Mas, via de regra, a previdência privada ela tem dois modelos de tributação no momento do resgate, né? O progressivo ou o regressivo. No modelo regressivo de imposto de renda, sai com uma tabela decrescente de imposto. Então, quanto mais tempo mantém o investimento, menor vai ser a alíquota de imposto de renda que tu vai pagar. Essa alíquota ela chega no mínimo, que é os 10%, depois de 10 anos. Então, se a pessoa faz um investimento e quer resgatar no ano seguinte, uma tabela regressiva, então vai pagar 35% de imposto de renda. Então, é muito mais do que qualquer outro investimento tradicional. Então, acaba não sendo tão interessante. E aí tem a questão da alíquota progressiva de imposto de renda, que, para ser sincero, a maioria dos casos não vai ser o interessante, porque na alíquota progressiva ele vai somar com as tuas outras rendas tributáveis e vai chegar eventualmente naquela alíquota de 27,5%. Então só vai ser interessante aí o caso da alíquota progressiva de imposto de renda para aquelas pessoas que tenham uma renda tributável muito baixa ou não tenham renda tributável. Então a única fonte de renda vai ser a previdência privada. Aí talvez a parte da questão do progressivo vai ser a melhor alternativa. Por isso que eu sempre falo, assim, a questão da previdência privada ele deveria ser feito com esse viés de alocação de longo prazo, não é aquele investimento que, assim, talvez daqui 1 ano, 2 anos eu precise resgatar. Então, escolha outras alternativas que não a previdência privada. É interessante, porque até a gente levantou alguns dados, né? Acho que a Sabrina também trouxe para a gente, de que hoje apenas 5% dos investimentos estão dentro de previdência privada. E dadas essas características tão positivas que tu trouxeste, como a tributação chegando a 10%, que é o único investimento, né, que existe no Brasil que chega a 10%, por que as pessoas investem pouco em previdência? O que você acha? Olha, a gente lida com bastante cliente aqui no dia a dia, então a gente percebe muito o que eles dão de negativas e as percepções deles. E eu acho que a maioria vem falar, eu já tive previdência privada, ou meu pai já fez uma previdência privada e, pô, foi a maior furada, no final a gente foi ver a rentabilidade, foi assim o assado.
E eu não discordo, isso eu acho que de fato aconteceu muito. Tinha, até algum tempo atrás, aquelas taxas de carregamento, taxa de entrada e taxa de saída. Até praticamente 5 anos atrás, praticamente todos os bancões tinham essa parte de carregamento, de taxa de entrada e taxa de saída. Então, quando tu colocava lá R$ 100 na previdência privada, comia já R$ 5 na entrada. E quando tu resgatava, ele comia mais 5% na saída. Então, no final, tu aplicava talvez por 2, 3 anos e saía com praticamente o mesmo valor que tu aportou. Isso começou a cair muito pela competição de novos players de mercado. Então, XP, BTG e outros que entraram no mercado, esse mercado começou a ficar muito mais competitivo e essas taxas começaram a cair. E eu me lembro até de uma propaganda, eu acho que era do Santander, que ele ia na TV e falava assim, pergunte ao seu gerente de banco, você tem previdência privada? Pergunte ao seu gerente de banco sobre taxa de carregamento. Venha para o Santander, a gente não era uma coisa mais ou menos do tipo. E acho que depois daquilo ali, praticamente todo mundo começou a tirar essas partes de taxa de carregamento de entrada e taxa de carregamento de saída. E o segundo ponto que tinha também é taxa de inflação muito alta. Então, como previdência privada, tu vai alocar dentro de um fundo de investimento, vai ter a taxa de inflação do fundo de investimento. E aí tu pegava fundo de investimento de título público que aplicava taxa de administração de 3% ao ano. Especialmente aqueles fundos muito antigos, que aí era Selic de 25%, 30% há 20 anos atrás, aí tu cobrava 3% de taxa de inflação, ok, ainda dava uma rentabilidade ok. Numa Selic de 10%, 3% representa 30% da tua rentabilidade. Então, essas taxas de inflação começaram a cair gradativamente. Hoje, tu consegue encontrar fundo de previdência privada com taxa aí de 0,5%, 0,3%, 0,7%, ou seja, abaixo de 1% ainda já acha muito fundo de previdência privada. Então, na minha opinião, eu acho que os grandes catalisadores desse viés negativo com previdência privada veio por parte dessa venda mal feita do produto lá atrás, dessas taxas de administrações muito elevadas que os bancos acabavam fazendo há 10, 15 anos atrás. Acho que até hoje os bancos já melhoraram bastante nesse quesito, né? E eu acho que um ponto que é legal também é que teve uma mudança também numa regulamentação da própria Previdência, que hoje a gente encontra fundos de previdência em ações, multimercado, estratégias diversificadas de renda fixa. Então, é muito comum, às vezes, a gente falar para um cliente, vamos colocar em previdência, né, para utilizar até do benefício fiscal que a gente vai falar aqui na sequência. E muitas vezes o cliente, mas previdência não rende pouco? Eu acho que isso mudou também, né? Hoje... É verdade. Assim, previdência privada, muita gente pergunta, né? Quanto que rende a previdência privada? Sim, previdência privada pode ter fundo de ação lá dentro, tu pode ter fundo de título público atrelado à inflação, tu pode ter tem fundo de criptomoeda, então tem fundo de Bitcoin. Então, assim, a previdência privada, ela aumentou muito mais a competição e a regulação dela melhorou para abarcar uma gama maior de estratégias. Então, quanto que rende a previdência privada? Olha, depende do fundo que tu acabar escolhendo a previdência privada. Vai ter fundo que, provavelmente rendeu negativo nesse ano de 2024. Mas tem fundo também que rendeu muito bem. Um fundo de Bitcoin, por exemplo, sim, o cara ganhou bastante dinheiro. Então, tão importante quanto essa questão de previdência e tributações e tudo mais, é escolher um bom veículo de investimento. Então, se tu escolher um veículo de investimento ruim, por mais que, olha, tu tenha o benefício da tributação, benefício de come-cotas e outros que a gente vai falar ali na sequência, vai ser uma alocação ruim, porque o veículo, a estratégia que tu acabou optando, acabou sendo uma estratégia ruim. Então, eu acho que essa questão de rentabilidade de previdência, ela é muito subjetiva, ela vai depender muito da parte do fundo que está escolhendo e, de fato, tem muito mais fundo do que tinha 10, 20 anos atrás, né? Por isso que é importante, né, para o investidor que busca, né, esse tipo de ativo, contar com pessoas, né, que consigam te auxiliar nesse sentido, né? Porque a gente sabe que tem uma gama de produtos, né? E o ideal é que a gente encontre alguém alguém que esteja olhando ali, né, para de fato para a tua necessidade, o momento de vida e tudo mais. Então, contar ali com a gente aqui em Monefica seria bem interessante nesse sentido, que a gente consegue olhar para o cliente como um todo, ver a tua necessidade, o teu momento de vida. Então, acho que
Não somente para a Previdência, mas para todas as alternativas de investimento, né? Bom ponto, bom ponto. Acabei nem citando, mas a gente vai explorar isso agora, mas tem aqueles dois tipos de previdência privada, né? O PGBL e o VGBL. Um permite o abatimento tributário, o outro não permite o abatimento tributário. Uhum. E é muito comum enfim, você já deve ter passado também uma porrada de clientes aqui que vinham com alocações em previdência privada do tipo PGBL, ou seja, que permite a dedução fiscal, mas não tinham renda tributável. Então, pô, a gente pegava advogado por conta do veículo de investimentos da previdência deles, era muito comum. Eu vinha lá com aporte em previdência, tu olhava, tá, mas tu tem renda tributável? Não, não tenho renda tributável, é tudo via distribuição de lucros no escritório. Tá, e tá fazendo aporte numa previdência do tipo PGBL. Eu, cara, nem sabia. E aí ele sai falando mal da Previdência, né? Ele fala assim, pô, fiquei lá 5 anos aportando na Previdência, fui resgatei praticamente o valor que eu coloquei. Claro, porque tu tributa sobre o valor total na Previdência, no PGBL, tu não teve o benefício tributário. Então, pô, a gente recorrentemente pega casos de pessoas que acabam trocando a alocação ideal. Era para alocar num PGBL, aloca num VGBL, pessoas que colocam num VGBL e teriam o benefício tributário de alocar dentro de um PGBL. No final, sai falando mal da Previdência como um todo, né? Sim. Aí o veículo não funciona para ninguém. E aí tá alinhado esse ponto que tu falou, né? Pô, o gerente de banco, ele não tá ali para fazer uma consultoria para ti de avaliar, de pegar teu imposto de renda e avaliar as alternativas que tu tem, quanto que tu deveria aportar, qual que é o teto que tu consegue fazer, qual o abatimento tributário que tu vai ter. Se esse dinheiro é para médio e longo prazo, tu já tem formado uma reserva que tu não vai precisar desse recurso da Previdência, ele tá ali basicamente passando a pauta que vem do banco. Pô, o veículo agora, para alocar os clientes, o objetivo é esse produto aqui. Então, joga todos os clientes aqui dentro desse veículo. Então, não tem de fato eu acho, assim, quando vem alguém nessa parte de Previdência, fala assim, uma conversa sobre Previdência, talvez a gente demorasse 1 hora para te explicar tudo e a gente achar a melhor alternativa de previdência. Sim. Não é ir lá no balcão do gerente mandar, ó, sobrou um dinheiro aqui na conta, tem um X para aplicar, ele fala, aplica aqui e pronto, fechou. É uma conversa que demora um bom tempo para explicar todas as nuances e não deveria ser feita de maneira em 5, 10 minutos uma alocação como essa, né? Ainda mais uma alocação de tão longo prazo, né? E aí acaba surgindo esses problemas, né? A pessoa alocou e no ano seguinte ela precisa resgatar. Ah, mas ninguém me avisou que era assim. Ah, mas eu não sabia. Assim, pode acontecer de tu resgatar um valor menor do que tu aplicou, bem menor que tu aplicou. Então, assim, me lembro que a gente pegou uma vez, conversou com um cliente, ele só tinha uma única aplicação e ele era tudo Previdência. E ele tinha um casamento no ano seguinte. Ele falou, não, daí eu tô acumulando pro meu casamento. Eu falei assim, meu Deus, o cara já sabe que vai gastar no ano seguinte e tá alocando dentro da Previdência que ele acha que é o melhor veículo. Obviamente, não é assim. Certamente, alocar num veículo tradicional, de liquidez, seria a melhor alternativa para ele. Parece até clichê a gente falar, mas como é importante separar os objetivos, num bom planejamento financeiro, separar em caixinhas, né? Então, assim, a previdência tá lá totalmente a longo prazo, né? Sim. Isso é legal. E até pegando um gancho ali, Guilherme, que você falou, né? Aquele veículo de previdência para advogados, enfim, que tem uma tributação sobre o todo, né? Essa tributação sobre o todo, por que um investidor optaria por esse tipo de previdência, dado que a tributação vai ser sobre os rendimentos e sobre o valor aportado? Pô, ótimo, Ponto assim. legal. Tem muito dessa restrição por parte dos clientes, tá? Alguns já foram um pouquinho atrás, foi ali pesquisar sobre previdência privada, sobre PGBL, e aí vem, mas tem uma pegadinha, eu vou abater o meu imposto agora, mas quando eu resgatar eu vou pagar imposto sobre o total, não sobre a rentabilidade. De fato é isso que acontece no PGBL, né? De plano gerador de benefício líquido. Tu faz o aporte neste ano, tu vai abater o valor que tu colocou limitado, 12% do teu imposto de renda, tu vai receber essa restituição no ano seguinte. Mas quando tu resgatar esta previdência privada, daqui 2, 3, 5, 10, 20 anos que seja, o imposto ele vai incidir sobre o valor total que tiver na previdência e não sobre a rentabilidade. Apliquei 100 mil reais, ele tem 150 mil reais, eu vou pagar imposto sobre 150 mil reais e não sobre 100 mil reais. E aí as pessoas acham, tá aí a pegadinha, acaba não valendo a pena, porque eu ganho esse benefício tributário agora, mas daqui 10 anos eu vou ter que pagar sobre tudo.
A conta, de fato, a conta é essa, mas tem que botar em consideração alguns pontos. Primeiro, tu pode deixar de pagar 27,5% de imposto hoje. E lá na frente, depois de 10 anos, tu vai pagar 10% de imposto. Então, tu já diminui de 27,5% para 10%. Segundo ponto, tu faz uma elisão fiscal muito grande, porque tu deixa de pagar agora, rentabiliza esse capital durante 10 anos, e aí depois de 10 anos tu vai pagar o imposto. Sim. Então a diferença ela é gritante em termos de rentabilidade líquida. Se tu fizer a conta exata ali dos 27,5% e dos 10% de tributação depois de 10 anos, tu vai ver que a diferença é gritante assim, no retorno líquido que tem da Previdência comparativamente ao investimento tradicional, ambos com a mesma rentabilidade. Então, compara dois investimentos com a mesmíssima rentabilidade, vai ver que o saldo líquido lá na frente vai ser muito maior dentro da previdência privada. Claro, simulando investimento de longo prazo. Se tu deixou de pagar, fez a previdência esse ano para resgatar no ano seguinte, supondo, por exemplo, uma tabela regressiva, vai deixar de pagar 27,5% de imposto, no ano seguinte tu vai pagar 35% de imposto. Obviamente não vai valer a pena. O break-even vai ocorrer ali provavelmente no quinto ano. Porque aí no quinto ano já começa a ficar um pouco mais baixo, e aí no quinto ano já começaria a valer a pena essa conta, e aí cada vez melhora mais, né? Quinto, sexto, sétimo até o 10º ano ele vai melhorando cada vez mais. Então, novamente, por curtíssimo prazo, aí talvez essa conta do imposto sobre o total, ele acabe mitigando o benefício. Mas depois de alguns anos, sem dúvida, muito benéfico. Só para explicar um pouquinho aqui o que o Guilherme trouxe da questão do break-even, é que no regime regressivo de previdência, como é que funciona? A cada 2 anos, a tributação diminui 5%. Então, para aportes até 2 anos, é 35%. Para aportes até 4 anos, é 30%. Até que, depois de 10 anos, a tributação chega a 10%. Então, por isso que ele falou sobre esses 5 anos, que fica algo em torno ali 25%, mais ou menos, 20% a 25%. Exatamente esse ponto. Então, e até vale colocar que mudou a regra recentemente, né? Antigamente tinha um ponto muito ruim, que quando tu contratava a tua previdência privada, tu tinha que definir naquele momento se tu ia para a tabela progressiva ou regressiva de imposto de renda no momento do resgate. E a nova legislação do ano passado, desse ano, ela permitiu que agora, no momento do resgate, tu pode optar entre a tabela regressiva ou a tabela progressiva. O que é muito benéfico para o investidor. Imagina, tu vai fazer um planejamento de, olha, eu não vou ter renda tributável lá na frente, então eu vou optar pela tabela progressiva de imposto de renda. Contratou o plano, tu tinha que ficar amarrado naquilo ali para sempre. Aliás, tinha a possibilidade de fazer uma portabilidade, mas zerar os aportes. Mas, via de regra, tu contratava no momento da contratação do plano. E aí passou 5, 6 anos, tu, enfim, virou CLT, ou daqui a pouco o governo tributa a distribuição de lucro, tu passa a ter renda tributável, e aquela progressiva já não é a melhor alternativa. O regressivo passaria a ser a melhor alternativa. Agora, no decorrer do plano, tu pode fazer essa mudança. Então, passou lá 15 anos, eu vi que, se eu resgatar agora no regressivo, vai ser a melhor alternativa. Eu vou lá e opto para fazer o resgate no regime regressivo. Não, percebi agora que a melhor alternativa vai ser o progressivo. Aí tu opta ali no momento do progressivo. Então, essa é uma das poucas coisas que o governo mexe e melhora a vida do cidadão. Isso melhorou bastante, assim, acabou sendo um benefício bem significativo e acho que é justo, né? Não é contratar ali na hora, e tinha vários problemas de contratação na hora, porque daí aquela venda que tu falou anteriormente, o cara vai lá no banco, em 5 minutos sai com uma previdência. Até ter explicado o que era o progressivo e o regressivo, ele falou, escolhe aí um para mim, e foi, e no final acabou sendo não ter sido a melhor alternativa. Eu até atendi um cliente há um tempo, que ele era diretor de uma empresa, então ele tinha uma renda bruta tributável bem elevada, e aconteceu isso mesmo, assim, ele foi fazer um investimento no banco, em torno de R$300 mil, e foi alocado num PGBL progressivo. E ele precisou resgatar o recurso. Quando ele resgatou, ele ficou extremamente assustado, porque depois que ele realizou a declaração de imposto de renda, né, no ano seguinte, ele foi ver que ele tinha muito imposto de renda a pagar. Que tinha sido debitado aqueles 15% na fonte,
Aí lá na frente teve mais os 12,5. E aí o que vai acontecer? Ele vai sair e vai falar para os amigos que, pô, Previdência é uma porcaria porque ele perdeu muito dinheiro com Previdência. Mas olha só as nuances que tem, né? Progressivo, regressivo, PGBL, VGBL e outros fatores que a gente acabou nem mencionando ainda. Então não é a questão da Previdência. Acho que a Previdência acaba sendo muito complexa e a venda muito mal feita. A entrega para o cliente acaba sendo muito mal feita. Aí acaba surgindo esses problemas de fato. Não é o produto que é ruim. Na verdade, o produto é um produto excelente. Mas o processo que ele é... A falta de informação, ali, a simetria de informações entre quem está passando e quem está contratando é que acaba gerando esses ruídos, ao meu ver, né? Sim, perfeito. E acho que além dessa questão tributária, né, olhando na ótica do PGBL, mas também tem o VGBL, né, o Vida Gerador Benefício Livre, que ele também tem suas vantagens, né, exceto essa questão tributária, mas se olhar no todo, assim, PGBL, VGBL, Previdência em si, quais outras vantagens que a gente pode destacar aqui para quem está nos ouvindo? Bom ponto. Tem dois, acho que vou elencar três, assim, que eu acho que são bem relevantes, tá? Primeira parte, come cotas. Então, previdência privada não incide o come cotas, que inclusive foi agora, semana passada, a gente está gravando agora comecinho de dezembro, então come cotas incide em maio e em novembro. Então, e as pessoas levam muito susto, né? Ele fala, pô, subiu o dinheiro dentro da minha conta. Sim, os fundos de investimento de renda fixa e multimercados em partes, eles acabam cobrando um imposto de renda antecipado. Então, a cada 6 meses o governo vai lá ver qual foi a rentabilidade daquele fundo de investimento e cobra 15% automaticamente. Mesmo que tu não tenha vendido, negociado, alienado as cotas do fundo, ele vai lá e cobra os 15%. A previdência privada não tem isso. Então, tu colocou o dinheiro, a rentabilidade vai incidindo ali, tu só vai pagar imposto de fato no momento do resgate desse fundo de investimento. Então, se tu colocar na ponta do lápis, se tu olhar a rentabilidade ali na corretora, banco, os dois produtos teriam a mesma rentabilidade. Pô, 10% num produto de normal e 10% num veículo de previdências. Mas se tu olhar o líquido, o veículo de previdência ele vai entregar mais porque ele não vai cobrando esse imposto de renda antecipado. Então, primeiro ponto, acho que diferencial da previdência privada, que a gente acabou não citando, come cotas. Segundo ponto, parte de possibilidade de portabilidade do plano. Então, assim, tu alocou num fundo de ações porque tá desconfiante que renda variável vai andar bem agora e tal, e alocou da tua previdência privada toda num fundo de ações. Passou 2 anos, tu viu, pô, não é isso, acho que o cenário mudou um pouquinho, eu gostaria de ir para renda fixa. No investimento tradicional, tu vai lá e resgata o teu investimento de ações, teu fundo de ações, e reaplica o saldo líquido no fundo de investimento de renda fixa. Então, tu perde naquele momento a mordida do imposto de renda, tu aplica já um saldo menor. A previdência privada me permite a portabilidade. Segundo ponto, a parte de possibilidade de portabilidade da previdência privada. Então, o que acontece? Quando tu contrata um fundo de investimento tradicional não previdenciário, e tu ficou 2 anos, pô, não gostou do fundo, tá rendendo mal, tu resgata este fundo de investimento e reaplica o saldo líquido. Então ali tu já morre com a parte do gasto do imposto de renda e reaplica o saldo líquido em outra estratégia. Vou para um fundo de renda fixa, por exemplo. Dentro da previdência privada isso não acontece. Tu pode fazer portabilidade do plano. Então apliquei num fundo de renda fixa, fiquei 2 anos lá e eu gostaria de alocar agora num fundo com um viés mais internacional, de dólar, por exemplo. Eu faço a portabilidade do plano. Então, pego esse saldo bruto e transfiro para outro fundo de investimento. Não tenho a penalidade do pagamento do imposto de renda e a reaplicação do saldo líquido. Então, essa modificação, não pagar o imposto de renda no momento da portabilidade, acaba sendo um benefício bastante grande. E aí coloco também a possibilidade de mudar entre instituições financeiras diferentes. Então, fiz uma previdência privada lá no Banco do Brasil que não está me agradando. Eu quero mandar para a instituição XYZ. Eu faço a portabilidade do plano para outra instituição financeira e não tenho essa perda de pagamento de imposto de renda na troca. Então, a previdência privada permite isso. Fundos de investimentos tradicionais não permitem isso. E acho que até um ponto só para colaborar também, acho que na Previdência, essa
portabilidade, também dá para ser uma portabilidade parcial. Sim, Então, a gente também consegue diversificar dentro da Previdência mesmo. Então, você exatamente. consegue ter uma parcela em fundo de ações, multimercado, renda fixa, várias estratégias, né? Exatamente. Tipo, eu quero diminuir a mão da minha exposição de previdência privada que está em ações. Faço uma portabilidade de 20% do meu plano de ações para um plano de renda fixa. Perfeito. Então, a previdência privada tem esse segundo ponto. O terceiro ponto, que é pouco abordado, é a questão de planejamento sucessório dentro da previdência privada. Então, o entendimento hoje que se tem é que, por previdência privada ser um seguro e não investimento, ele não incide o ITCMD, o Imposto sobre Doações e Herança. Esse imposto ele vai depender de estado para estado, mas vamos colocar aí um teto aí de 8%. Uhum. Então quer dizer que se tu tem um plano de previdência privada, tu designou o teu filho como beneficiário, na tua ausência ele recebe aquele plano como um todo, sem pagar os 8% de tributação que teria um fundo de investimento tradicional. Então para R$ 100.000, pô, tu economizou R$ 8.000 nesse processo sucessório. E o segundo ponto é esse plano ele é repassado para o beneficiário ou os beneficiários, né? Porque tu pode designar 25% para um, 25% para outro, 50% para outro. Ele é liberado de maneira assim, quase que imediata, assim, em questão de 10, 15, 20 dias esse dinheiro já está dentro da conta dos beneficiários. Diferentemente, por exemplo, de uma aplicação financeira tradicional. Teve evento óbito, é bloqueado as contas, e aí até sair o processo de inventário, ou se tiver uma anuência do juiz, mas via de regra até sair inventário, os beneficiários vão receber aquele recurso. Uhum. Então imagina uma pessoa que tem lá um patrimônio bem relevante, o cara tem R$ 5 milhões, faleceu, a família tem que ficar ali um ano, às vezes, para ter acesso àquele patrimônio para pagar custos de, né, enfim, de cartório, de advogado e custos do dia a dia. A previdência privada não. Então, se eu deixar uma parcela desse capital em previdência privada, ele já vai receber mais rápido esse recurso até ter a integralidade do recurso do inventário. Então, esses três pontos acho que são bem relevantes dentro da parte da previdência privada e são aspectos que acabam sendo pormenorizados. Às vezes as pessoas nem sabem que tem esses benefícios. Muitas vezes, né? E eu acho que essa questão de auxiliar na sucessão, para mim, é uma das vantagens mais interessantes, assim. Porque muitas vezes a gente vê patrimônios das famílias se deteriorando por tanto tempo que os herdeiros não têm aquela liquidez necessária, né, para poder custear, né, ITCMD, advogado, Sim, cartório e tudo mais. sim. E muitas vezes um seguro de vida para alguém que já tem uma idade um pouco mais avançada, ou é muito caro, ou a seguradora nem quer contratar, né? Uma pessoa que tem um patrimônio relevante, eu acho que é muito mais eficiente fazer a previdência do que contratar um seguro de vida, né? Sim. Eu diria que o seguro de vida, num caso como esse, eles, assim, acaba sendo até dispensável. Perfeito. E acho que aqui para finalizar, né, acho que voltando ao assunto principal, que é desbravar um pouquinho previdência privada, mais focado, né, principalmente nessa questão de abatimento fiscal. Guilherme, queria que tu explicasse novamente sobre isso, né, para para o pessoal que está nos ouvindo, né, possa ver se faz sentido e tudo mais. E depois, né, a gente passa ali um pouquinho como se para você fizer sentido, né, para o teu momento de vida, a gente também passa ali nossos contatos e ficamos à disposição também. Eu acho que esse é o principal ponto, assim. Salvo engano, assim, nem metade, assim, a questão é mais ou menos um terço, até um pouquinho menos de um terço das pessoas acabam usufruindo do benefício do PGBL. Então, pessoas que têm renda tributável, que poderiam fazer o aporte na previdência privada do tipo PGBL para o abatimento tributário, acabam não fazendo. Uhum. E eu acho que, claro, vai ter os casos de pessoas que não tenham essa liquidez, essa possibilidade de investir, normal. Mas acho que tem muita gente que tem a possibilidade de investir e acaba não usufruindo desse benefício. Então é legal explicar, tentar, de maneira resumida, né, explicar com o máximo de detalhes possível como é que ele funciona. A previdência do tipo PGBL, ela permite que tu coloque até 12% da tua renda bruta tributável em um plano de previdência privada do tipo PGBL, e na declaração de imposto de renda do ano subsequente, aquela feita no início do ano, vai ser declarado este aporte feito na Previdência e vai abater da tua renda tributável. Então, um exemplo básico, assim, a pessoa ganha R$ 10.000 por mês de renda bruta, não é renda líquida, é renda bruta. Então, ela ganha R$ 120.000 no ano de renda tributável. Ela poderia fazer 12% disso, de aporte dentro de uma previdência privada, que vai dar algo como R$ 13.000. Uhum. Então, ela coloca R$ 13.000 na previdência privada dela,
E quando ela fizer a declaração de ajuste de imposto de renda, ela vai declarar lá na declaração, olha, eu recebi R$ 120, mas R$ 13.000 foram para a minha previdência privada. Entra como uma dedução, como se fosse algo como saúde? Exatamente. Então vai somar junto com gasto de saúde, dependentes, gasto com educação de dependentes e a parte de despesas com INSS. Então vai se somar esses R$ 13.000 de aporte com outras despesas. Então o governo ele foi lá e te cobrou a tabela progressiva, aqueles até 27,5% sobre R$ 120.000. Foi ali que tu pagou todo mês, Uhum. tributou e já veio descontado no teu imposto no teu holerite. Quando fizer a declaração anual de ajuste, o governo vai falar, opa, peraí, eu te cobrei sobre R$ 120.000. Só que 7.000 foi INSS, 13.000 a tua previdência privada e tu teve 10.000 de gastos médicos. Então, eu tenho que abater R$ 30.000 dessa conta. Então, eu deveria te cobrar sobre R$ 90.000 e não sobre R$ 120.000. Então, olha, desculpa, tá aqui a restituição que tu vai receber, que é os 27,5% dos R$ 30.000 que ele te cobrou mais. Tu vai receber ali perto de R$ 8.000 de restituição de imposto de renda. Então, para quem tem renda tributável, eu acho que não tem melhor investimento a fazer do que a previdência privada. Tem que focar primeiro assim, tenho ali a minha, voltando, né? Tenho ali a minha liquidez, a minha reserva formada para eu não precisar da previdência privada? Tenho. Então, isso daqui, se eu precisar mexer nos próximos anos, vai vir daqui. Este daqui eu vou destinar para a previdência privada. E, óbvio, limitado aos 12%. Então, passou os 12%, aí não faz mais e vai para investimentos tradicionais. Mas tem que usufruir desse benefício máximo dos 12%. E também tem a questão do time, prazo. O aporte ele deve ser feito dentro do ano fiscal para a declaração subsequente. Então, eu não posso fazer, estamos em 2024, em dezembro de 24. Se eu aportar até 31/12, eu posso declarar na minha declaração de 2025 que eu fiz o aporte. Agora, se eu fizer isso lá em março de 2025, isso vai valer para a minha declaração de 2026. Então, o que eu faria e que acaba a gente fazendo assim recorrentemente é falar com as pessoas, entender qual que foi a renda bruta tributável dele esse ano, e aí faz um aporte único de 12% dentro da previdência privada. Aí, obviamente, dentro do perfil, alinhado, pô, vai ser mais para renda fixa, vai ser para renda variável, qual que é o perfil do investidor, mas eu acho que pouco provável que tenha um investimento que tenha um resultado melhor do que esse, porque além do resultado da rentabilidade, tem esse benefício tributário que acaba sendo benefício tributário, do Come Cotas, que no final do dia vai ser um benefício muito grande. O governo dá esse privilégio para as pessoas e fala assim, pô, guardem para a aposentadoria de vocês. Então tem que usufruir desse benefício. Não é uma questão até exclusiva de Brasil. Vários outros países têm estratégias políticas semelhantes. Pô, poupa para o teu longo prazo e eu vou te ajudar dando uma isenção para te poupar no teu longo prazo. Então não faz sentido quem tem essa renda tributável não usufruir desse benefício, no meu entender, né? Sim, faz todo sentido. Então, assim, eu acho que e também vejo que também é importante nesse caso, muitas vezes a gente ter uma reserva de emergência também relativamente generosa, né? Porque muitas vezes, mas reserva de emergência não rende tão bem, apesar de que a gente tem Selic nos 2 dígitos aqui no Brasil. Você pode ali no mês de dezembro resgatar desse fundo de liquidez e aportar nesse plano de previdência privada. E é isso que a gente tem feito para muitos clientes nossos. Então, deu ali comecinho de dezembro, a gente pede para os clientes que têm essa renda bruta tributável, seja via empresa, aluguéis também, quem recebe na pessoa física também acaba somando, então outras rendas, né, que podem vir a somar. Então, é fazer a conta, né, ver se faz sentido, qual o valor que deveria colocar. Muitas vezes dentro da empresa, o colaborador pode ter aquele benefício próprio da empresa de utilizar também ali dentro. Então, ver se precisa complementar com isso, porque muitas vezes, é 6% da folha, Bom né? ponto. Aí, de repente, foi 6% da folha durante 12 meses, mas a gente pode usar até 12, né? Então, por que não pegar, né, o saldo residual e colocar numa previdência também ali no final do ano? Tem o simulador, né? Ah, Acho que é legal, assim, deixar o convite, é planejador.monefica.com.br. A pessoa coloca ali os dados dele de quanto que tem renda tributável, se teve gasto com o INSS, tem gasto com os dependentes, gastos médicos. Ele faz uma simulação entre a declaração simplificada de imposto de renda, a declaração completa de imposto de renda e a declaração completa de imposto de renda com o aporte dos 12%. E aí a pessoa acaba fazendo esse comparativo e ver se de fato é benéfico ele migrar. Às vezes ele está
fazendo declaração simplificada e faz mais sentido migrar para uma declaração completa, porque com o aporte na Previdência já vai somar mais do que o valor do benefício da simplificada. Boa. Foi muito bom ter colocado ali o simulador. Então, assim, pessoal, acho que era isso, né? Fechamento. Então, Guilherme, te agradeço, né, pra gente conversar um pouquinho desse tema que é super legal e que a gente sempre gostou, né? Sempre gostou de trabalhar com previdência privada e acredita que é um veículo bem interessante. E para você que está nos assistindo, então, muito obrigada. Se tiver algum feedback, algum ponto que queira trazer, eu queria que abordasse mais isso, ou de repente uma sugestão também, até dos nossos, do próprio cenário, né? Se tem algo aí para colocar, a gente está bem disposto a ouvir, como falamos, né? É o nosso primeiro podcast dentro do nosso escritório, então a gente está bem à disposição. E caso tenha alguma dúvida de, além do simulador, mas poxa, como é que se faz sentido no momento de vida, qual seria o melhor fundo e tudo mais, não nos deixem de nos contatar pelas redes sociais, né? Então, nosso Instagram, e a gente fica aí à disposição.